E aí pessoal, beleza? Meu nome é Alessandro e vim aqui introduzir sobre o trabalho do grupo 5, que fala sobre sistema imunológico, linfa e sobre o sangue. Bora! O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células que circulam por todo o nosso corpo. Em um adulto circulam em média 6 litros de sangue. Uma das funções básicas do sangue é o transporte de substâncias, leva oxigênio e nutrientes para as células. Retira dos tecidos a sobra das atividades circulares, como o gás carbônico produzido na respiração celular, conduz hormônios pelo organismo. O sangue desempenha um importante papel de defender o corpo das ações de agentes nocivos. Glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, são células em maior quantidade dos humanos. Em fora do disco côncavo de ambos os lados, não possuem núcleo. São produzidas pela medula óssea, ricas em hemoglobina, uma proteína cujo pigmento vermelho dá a cor caracterizada ao sangue, que tem a propriedade de transportar o oxigênio, desempenhando um papel fundamental na respiração. Glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, produzidos na medula óssea, são células de defesa do organismo, sistema imunológico, que destroem os agentes estranhos, como bactérias, vírus e as substâncias tóxicas que atacam nosso organismo e causam infecção ou outras doenças. Tem papel importante na coagulação do sangue. No sangue, há diferentes tipos de leucócitos, de diferentes formatos, tamanhos e formas de núcleo: neutrófilos, monocitos, basófilos e eosinófilos. Os leucócitos são maiores que as hemácias, porém a quantidade deles no sangue é bem menor. Quando o organismo é atacado por agentes estranhos, o número de leucócitos aumenta significativamente. Plaquetas, também chamadas de trombócitos, não são células, mas fragmentos celulares que atuam na coagulação do sangue. Quando há um ferimento com rompimento de vasos sanguíneos, as plaquetas aderem às áreas lesadas e produzem uma rede de fios extremamente finos que impedem a passagem das hemácias e retêm o sangue. Plasma é um líquido de cor amarela e corresponde a mais da metade do volume de sangue. É constituído por grande quantidade da água, mais de 90%, onde encontram-se desenvolvidos nutrientes, glicose, lipídios, aminoácidos, proteínas, sais minerais e vitaminas, o gás oxigênio e hormônios, e os resíduos produzidos pela célula, como gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas do corpo. Tipos sanguíneos. Tipo A, recebe de A e O e doa para A e B. Tipo B, recebe de B e O e doa para B e A e B. Tipo AB, recebe de AB e O e doa para AB. Tipo O, recebe de O e doa para AB e O. A linfa é um líquido incolor e viscoso com composição bastante semelhante à do plasma sanguíneo. É formado por água, eletrólitos e proteínas que escapam do sangue pelos capilares. É considerado por diversos autores como um dos líquidos mais nobres do organismo, representando aproximadamente 15% do peso corporal. Mas você pode estar se perguntando, se a linfa tem elementos sanguíneos, por que ela é incolor? É simples, assim como ela sai do interstício celular, é desprovida de glóbulos vermelhos que lhe penetram. Portanto, é praticamente incolor, tendo quase a mesma composição do plasma sanguíneo. A linfa carrega o mesmo conteúdo encontrado no espaço entre as células, em especial substância do peso molecular ou tamanho grande demais para sair por um capilar. As macromoléculas. Além de outras substâncias que se encontravam no interstício celular devido ao seu esvaziamento, como sais minerais, hormônios, proteínas e outros elementos considerados importantes ao sistema linfático, incluindo glóbulos brancos, linfócitos, produzidos nos nódulos linfáticos ou na medula óssea, que migram para o sistema linfático. Esta passagem dos elementos acontece pois a
porosidade de capilares linfáticas é maior que a dos sanguíneos, ou seja, ambos capilares possuem microporos, mas a existência nos capilares linfáticos são até 3 vezes maiores. Isso se deve ao fato dos linfáticos estarem nos locais onde as células endoteliais destes capilares se fixam por filamentos de ancoragem ao tecido conjuntivo circundante. Eles podem dobrar-se para dentro do capilar, formando uma espécie de válvula que, quando aberta, forma um grande poro. Assim, as macrocélulas de gordura capturadas no intestino aproveitam este caminho para chegar até o fígado. Neste percurso dos intestinos ao coração, a linfa adquire uma aparência leitosa. Seu escoamento diário no nível do ducto torácico fica em torno de 2 a 5 litros, podendo alcançar 20 litros em casos de um aumento patológico de demanda. O fluxo da linfa é relativamente lento. Cerca de 3 litros de linfa penetram no sistema cardiovascular em 24 horas. Em média, o fluxo total da linfa é de 1,5 ml por minuto. Vamos colocar de uma maneira mais fácil, para que você possa compreender melhor. A linfa é um líquido encontrado nos vasos linfáticos, era líquido intersticial, que por sua vez era líquido intercelular, que também já foi sangue arterial. É importante saber que os líquidos em nosso corpo são nomeados de acordo com o lugar em que se encontram. Vamos fazer uma comparação com a água. Quando cai do céu, chamamos de chuva. Quando brota da terra, chamamos de vertente, mina ou fonte. Da mesma forma que os líquidos do nosso corpo vão trocando de nome e características de acordo com o local onde estão. Quando sai do coração, sendo rico em oxigênio, chamamos de sangue arterial. Quando entra no interstício celular, chamamos o líquido de intersticial. Quando é absorvido pela célula, chamado líquido intercelular, que por sua vez ao sair da célula, volta a se chamar líquido intersticial. Há 2 formas do líquido intersticial deixar o interstício celular. Pode sair por uma vênula e será chamado de sangue venenoso, ou pode ser capturado por um capilar linfático, recebendo o nome de linfa, que mais tarde se juntará ao sangue venenoso pouco antes de desembocar no coração, voltando a fazer parte da grande circulação sanguínea. O sistema imunológico humano consiste numa rede de células, tecidos e órgãos que atuam na defesa do organismo contra o ataque de invasores externos. Estes invasores podem ser micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários ou vírus, ou agentes nocivos, como substâncias tóxicas, exemplo, veneno de animais peçonhentos. As substâncias estranhas ao corpo são genericamente chamadas de antígeno. Os antígenos são combatidos por substâncias produzidas pelo sistema imune, de natureza proteica, denominadas anticorpos, que reagem de forma específica com os antígenos. Quando o sistema imune não consegue combater os invasores de forma eficaz, o corpo pode reagir com doenças, infecções ou alergias. O sistema imunitário é composto por 2 grupos de órgãos, os órgãos imunitários primários e os órgãos imunitários secundários. Os primeiros são assim denominados por serem os principais locais de formação e amadurecimento dos linfócitos. Já os segundos são secundários por atuarem no sistema imunológico após a produção e amadurecimento dos linfócitos. Os principais órgãos que compõem esses 2 grupos são órgãos imunitários primários, medula óssea e timo. Órgãos imunitários secundários, os linfônodos, tonsilas, baço, adenoides, apêndice secal. Um agente invasor, ao entrar no organismo, gera um mecanismo de defesa, a resposta imune. As substâncias invasoras são detectadas pelos macrófagos, que irão atuar em sua digestão parcial e na comunicação aos demais componentes do sistema imune da invasão sofrida, para que essas substâncias sejam totalmente destruídas e eliminadas. Após a atuação dos macrófagos, os linfócitos T auxiliadores entram em ação, ligando-se aos antígenos invasores. Este processo estimula a produção pelos leucócitos de compostos denominados interleucinas, que atuarão na ativação e estímulo para a produção de mais linfócitos T auxiliadores. Estes novos linfócitos intensificarão o combate aos antígenos e liberarão outros tipos de interleucinas, que estimularão a produção de linfócitos T matadores e linfócitos B. Depois de estimulados, estes linfócitos se multiplicam até que os antígenos sejam desativados e eliminados. Então, pessoal, esta foi a apresentação do trabalho. Espero que tenham gostado. Tchau, obrigado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.